Boa noite. Eu vou apresentar o capítulo 6 do Código de Processo Civil, artigo 960 e 961 parágrafos. O capítulo 6 diz: da homologação de decisão estrangeira e da concessão do exequatur à carta rogatória. Vou fazer uma explicação do que é a carta rogatória. A carta rogatória ela é uma cooperação internacional, que é um instrumento utilizado para a colaboração jurisdicional na ação, então, entre os países. Está previsto no artigo 36 do Código de Processo Civil, e as cartas rogatórias são a comunicação entre os juízos, onde devem estar de acordo com as exigências, com a ordem pública e com o país destinatário. Eu vou ler o artigo 960 e vou explicar. E vou fazer a mesma coisa com os parágrafos. Artigo 960. A homologação de decisão estrangeira será requerida por ação de homologação de decisão estrangeira, salvo disposição especial em sentido contrário previsto em tratado. Ou seja, o artigo 960 é bem claro que a homologação da decisão estrangeira, para poder dar entrada aqui no Brasil, tem que requerer ela, tá? Salvo quando houver algum outro tratado referente ao tema. Parágrafo 1º. A decisão interlocutória estrangeira poderá ser executada no Brasil por meio da carta rogatória. Então, a decisão, ela pode ser executada aqui no Brasil, a decisão que foi tomada por meio de carta rogatória. Então, a decisão, ela pode ser executada aqui no Brasil, a decisão que foi tomada por meio de carta rogatória. Parágrafo 2º. A homologação obedecerá ao que dispuserem os tratados em vigor no Brasil, e o regimento interno é do Superior Tribunal de Justiça. Então, a homologação ela vai ter que obedecer o que a lei, no caso, que está em vigor dentro do Estado, dentro daquele país que ela teve essa troca para ir à carta rogatória. Além disso, aqui no Brasil, então, ela vai ter que obedecer isso e tem que estar tem que estar de acordo com o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 3º. A homologação de decisão arbitral estrangeira obedecerá ao disposto em tratado e em lei, aplicando-se subsidiariamente às disposições deste capítulo. É bem claro também, aqui fala que os tratados referem-se às decisões judiciais. Então, as decisões arbitral estrangeira, ela tem as suas particularidades a ser consideradas. Dando continuidade, então, agora nós vamos para o artigo 961. O artigo 961, a decisão estrangeira somente terá eficácia no Brasil após a homologação de sentença estrangeira ou concessão do exequatur, carta rogatória, salvo disposição em sentido contrário, lei ou tratado. Então, aqui, ele é bem claro, ele diz que a decisão ela vai ter eficácia no Brasil depois que for dada a entrada nessa, para requerer essa homologação. Então, vai a decisão e tem que requerer a homologação no Superior Tribunal de Justiça. Parágrafo 1º. É passível de homologação a decisão judicial definitiva, bem como a decisão não judicial que, pela lei brasileira, teria natureza jurisdicional, ou seja, o Código ele pode ser passível de homologação a decisão judicial estrangeira de caráter definitivo, bem como aquela embora não tenha natureza judicial, mas pelas leis brasileiras ostenta essa qualidade. Parágrafo 2º. A decisão estrangeira poderá ser homologada parcialmente, ou seja, a decisão estrangeira ela pode ser adotada apenas uma parte, pode ser considerada apenas uma parte daquilo que foi decidido, não precisa ser completa, ela por inteiro, no caso. Parágrafo 3º. A autoridade judiciária brasileira poderá deferir pedidos de urgência e realizar atos de execução provisória no processo de homologação de decisão estrangeira. Então, aqui, essa daqui é bem importante porque, nesse caso, o juiz ele vai usar o princípio geral da cautela, porque aqui vai valer a decisão estrangeira em solo nacional, porque dependendo da situação, pode ser considerada já de primeira, pelo fato da sua urgência. Então, é bem interessante esse parágrafo 3º.
Parágrafo 4º. Haverá homologação de decisão estrangeira para fins de execução fiscal, quando prevista em tratado ou em promessa de reciprocidade apresentada à autoridade brasileira. Nesse caso, a homologação de decisão estrangeira para fins de execução fiscal, ela vai ter validade em ambos os países. Por exemplo, pode ser homologada a sentença penal estrangeira que determine o perdimento de imóvel situado no Brasil, né, reconhecido como produto de crime de lavagem de dinheiro. Então, ela vai ser considerada já para poder pegar esse bem. Aí nós temos o parágrafo 5º e o 6º. Parágrafo 5º. A sentença estrangeira de divórcio consensual produz efeitos no Brasil, independentemente de homologação pelo Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, quando se trata de o assunto é divórcio, a decisão é sobre divórcio, a sentença ela já vai ter validade, sem precisar entrar para requerer a homologação dessa decisão, dessa sentença. Parágrafo 6º. Na hipótese do 5º parágrafo, competirá a qualquer juiz examinar a validade da decisão em caráter principal ou incidental, quando essa questão for suscitada em processo da sua competência. Ou seja, se o juiz tem competência quando essa decisão quando essa sentença tiver alguma questão que a pessoa quer verificar, aí é possível. Bem, aqui essa seria a minha explicação sobre o artigo 960 e 961 e os parágrafos do Código de Processo Civil.